Tenente Apolo Miguel Hess foi um membro da Força Expedicionária Brasileira que combateu no Teatro de Operações da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. O Tenente Apolo foi o militar mais condecorado da Força Expedicionária Brasileira e também recebeu 2 medalhas americanas, a Silver Star e a Distinguished Service Cross. O Brasil não trata bem os seus heróis, os bravos que derramam seu sangue ou até mesmo sacrificam suas vidas pelo país. Infelizmente, são esquecidos pela sociedade. Quando faleceu em 1999, o governo americano, por tê-lo agraciado com a segunda medalha mais importante do seu país, mandou um representante militar para o seu enterro. E esse oficial disse a um dos familiares de Apolo o seguinte: "Não entendo vocês, brasileiros. Na minha terra, alguém com as importantes condecorações do Major Apolo teria recebido, ao longo de sua vida, as homenagens, o respeito e a gratidão de seu povo. Mas do governo federal, estadual e municipal, ninguém compareceu ao enterro e sequer formularam condolências à família. Como o Major Apolo não teve o devido reconhecimento em vida, terá um pequeno reconhecimento aqui, onde seus feitos serão contados." Nossa história começa no Oriente Médio, no início do século passado. O pai de Apolo era do Líbano e sua mãe da Síria. Ambos decidiram emigrar para o Brasil e Apolo nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 9 de fevereiro de 1918. Apolo viveu sua infância como os meninos de sua época no Rio de Janeiro e era um garoto inteligente e comportado. Seu pai veio a falecer em 1922, quando Apolo tinha apenas 3 anos e sua irmã pouco mais de 6. Após concluir a primeira fase do ensino fundamental em 1930, Apolo ingressou no Colégio Pedro II, onde foi um aluno aplicado. Nas horas vagas, auxiliava seu tio em uma loja de móveis. Após se formar no colégio em 1935, tentou entrar para a Escola Militar do Realengo com o objetivo de seguir a carreira militar, mas não passou na prova física e no exame médico, porque ele tinha os pés chatos. Ele então decidiu cursar o CPOR do Rio de Janeiro, que era o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Após concluir o curso do CPOR, que na época era feito em 3 anos, ele foi declarado aspirante oficial da reserva. Já fora do Exército, Apolo ingressou na Escola Superior de Comércio, formando-se em 1940 como perito contador. Em 1941, 3 anos após sua formação no CPOR, Apolo foi convocado para um estágio de instrução de 3 meses no Regimento Sampaio, situado na Vila Militar do Rio de Janeiro. E após a conclusão deste estágio, foi promovido a segundo tenente. Depois, já de volta à vida civil, Apolo concluiu em 1943 o curso de Ciências Econômicas pela Faculdade de Administração e Finanças da Escola de Comércio do Rio de Janeiro. Seu destino, entretanto, era a vida militar. Em janeiro de 1942, o governo do presidente Getúlio Vargas decretou o rompimento de relações diplomáticas e comerciais com as potências do eixo. 1939. Hitler invade a Polônia. Ele apoia o Führer. A cruz que ameaça todos os emblemas da civilização. O Führer promete guerra total, destruição de todos que se opõem ao nazismo. A resposta dos alemães e italianos foi rápida. Em 15 de fevereiro, começaram os ataques a navios mercantes brasileiros por submarinos alemães e italianos. Submarinos a partir de agosto de 1941 começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantes. Em fevereiro de 42, desaparece o Cabedelo com seus 54 tripulantes. 2 dias depois é afundado o Buarque. Mais 4 dias é posto a pique o Olinda. Até o final da guerra, havíamos perdido 33 navios mercantes, 3 navios da Marinha e mais de 1.500 vidas. O Brasil, então, começou a se preparar para participar do esforço de guerra aliado contra a Alemanha e a Itália. As atividades militares foram intensificadas com a incorporação de novos efetivos de voluntários. Mesmo não tendo inicialmente seguido a carreira, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942, o tenente foi convocado para o serviço ativo, sendo incorporado ao Regimento Sampaio. E ao comunicar na empresa onde trabalhava que havia sido convocado, seu empregador, Arnon de Mello, disse o seguinte: "É um absurdo um homem tranquilo e calmo como esse ser convocado para a guerra, porque não tem nada de guerreiro nele." Arnon de Mello, que disse essa frase, foi pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E mal sabia ele que estava se referindo a um grande homem do Brasil que viria a se tornar um dos maiores heróis da FEB. Com a convocação de Apolo, sua mãe e irmã ficaram bastante apreensivas. A mãe era viúva e ele era o único filho homem e protetor da família. Mas já no serviço ativo, durante o ano de 1943, o tenente Apolo recebeu vários elogios de seus superiores. E um desses elogios diz o seguinte:
Um oficial leal, interessado, esforçado, disciplinado e capaz no exercício de suas funções. E próximo ao embarque do primeiro escalão da FEB à Europa, o Tenente Apolo também foi elogiado pelo coronel comandante do regimento. É meu dever elogiar o Tenente Apolo, que sem medir sacrifícios e sem qualquer preocupação de horas de expediente, enfrentou com sinceridade e entusiasmo os inúmeros e complexos problemas que se apresentaram e os resolveu com inteligência e habilidade. Essas referências elogiosas estão registradas e à disposição no Museu do Oficial R2, no Rio de Janeiro. O embarque da FEB para a Itália foi cercado por um forte sigilo e a presença de submarinos inimigos no Atlântico era uma terrível ameaça à segurança dos pracinhas. Em 22 de setembro de 1944, o expedicionário 1º Tenente Apolo Miguel embarcou junto com seu regimento no porto do Rio de Janeiro em direção à Europa. O tenente foi designado como auxiliar de compartimento e nesta função manteve com boa vontade, interesse e dedicação a ordem, a disciplina e a limpeza do navio, para que a viagem fosse o mais confortável possível. E o navio chegou ao porto da Itália no dia 6 de outubro de 1944. Já no dia 12 de dezembro de 1944, Apolo fez seu primeiro ataque a Monte Castelo. Comandando um pelotão composto por 50 homens, avançou através de intenso fogo de metralhadoras e morteiros até uma posição alemã, assaltou-a e continuou o avanço. Apolo tirou 2 alemães de suas trincheiras e os aprisionou. O tenente então continuou avançando e avançando, mas em determinado momento foi obrigado a soltar os prisioneiros porque já havia se infiltrado demais no território inimigo. Seu pelotão então foi cercado, recebeu intenso fogo de frente, dos flancos e da retaguarda. O inimigo atacava com metralhadoras e granadas e o tenente pediu reforços, mas não foi atendido. Mas ainda assim, manteve a posição até o limite. Finalmente, foi forçado a retrair em virtude de pesadas baixas. Dos 50 homens que participaram do ataque, somente 5 voltaram. O restante foi ferido, aprisionado ou morto. E nesse ataque, o pelotão do heróico oficial foi o que mais se aprofundou no território inimigo. O único que conseguiu romper a linha de defesa alemã e manter a posição por algum tempo. Horas depois, ao retornar à retaguarda com muitas baixas, seu pelotão, que já havia sido dado como perdido, ficou conhecido como Pelotão Fantasma. E pela bravura demonstrada nessa ação, o Tenente Apolo recebeu a medalha Silver Star do Alto Comando dos Estados Unidos. Alguns meses depois, em 21 de fevereiro de 1945, o Tenente Apolo participou novamente da ação contra as defesas alemãs em Monte Castelo. E a luta foi intensa, porque o local era fortemente defendido pelos alemães. O fogo das metralhadoras MG-42, montadas em casas-matas e trincheiras, era incessante e praticamente não havia um local que não fosse coberto pelo fogo inimigo. O deslocamento dos brasileiros era difícil e exigia coragem e valentia. O avanço tinha de ser efetuado por locais bem defendidos por metralhadoras, fuzis, morteiros e granadas. Mesmo assim, os brasileiros conseguiram vencer a forte defesa dos alemães e participaram do ataque os pilotos da Força Aérea Brasileira, cujos aviões bombardearam incessantemente as posições alemãs, e também a artilharia brasileira, que não deu descanso para os caras. E depois de um violento combate, Monte Castelo finalmente foi conquistado. Grande vitória em Monte Castelo, cada soldado seu dever cumpriu, forjou o regimento Sampaio mais um elo, na FEB para a história do Brasil. Após tomar o objetivo, as tropas brasileiras organizaram rapidamente a defesa do terreno conquistado, cavando trincheiras e protegendo-se de possíveis contra-ataques do inimigo. Após a queda de Monte Castelo, na noite de 23 de fevereiro de 1945, a Companhia de Apolo recebeu a missão de atacar La Serra em apoio ao exército americano. E após ultrapassar um extenso campo minado, o pelotão comandado pelo Tenente Apolo finalmente atacou as posições alemãs. Apesar do intenso fogo das metralhadoras inimigas, morteiros e artilharia, o pelotão cercou o objetivo,
investiu contra a posição e pôs em fuga os alemães, fazendo inicialmente 5 prisioneiros. Mas, ao longo do combate, Apollo sofreu um contra-ataque e sua posição foi cercada. E olha só, haviam metralhadoras inimigas à esquerda, à frente e à direita. 6 metralhadoras ao todo. As mais próximas estavam a cerca de 15 metros do tenente e as mais afastadas, 80 metros. Apollo foi ferido na mão com a explosão de uma granada, mas ainda assim repeliu 3 fortes contra-ataques, causando inúmeras perdas aos alemães. Embora em posição vulnerável, com bombas caindo ao seu redor, tiros de metralhadoras e a despeito da gravidade dos seus ferimentos, o primeiro tenente Hess defendeu La Serra contra todas as tentativas dos alemães de retomar a posição. Ele manteve a posição durante toda a madrugada e só foi resgatado às 10 horas da manhã do dia seguinte. E por esta missão, Apollo foi condecorado pelo governo americano em 19 de maio de 1945 com a Distinguished Service Cross, a mais importante medalha de bravura concedida pelos Estados Unidos a um militar estrangeiro. Por essa magnífica atuação, o tenente Apollo, já no hospital de campanha, ouviu pela rádio BBC de Londres a seguinte notícia. O comando aliado na Itália resolveu louvar um oficial da Força Expedicionária Brasileira pelos seguintes motivos. Cada ação em combate é um pretexto para evidenciar suas belas qualidades de soldado e sua excelência no comando do pelotão, conduzindo a sua tropa ao objetivo com exemplo da sua própria coragem. Sua audácia em marchar para o objetivo fixado, que sabia fortemente defendido, completou-se com a decisão de manter o objetivo conquistado. Mesmo ferido, contra-atacado e cercado, em momento algum pensou em se retrair. Revelou bravura, firmeza e acerto de decisão, excepcional calma em presença do inimigo, exata noção dos seus deveres em combate, a par de elevado sentimento de honra militar e superior capacidade de sacrifício. Terminada a campanha da Itália, o tenente Apollo recebeu 4 condecorações brasileiras: a Cruz de Combate de Primeira Classe, a Medalha de Sangue, Medalha de Campanha e Medalha de Guerra. Em 12 de dezembro de 1957, aos 39 anos, depois de 20 anos no Exército, Apollo foi julgado inapto para o serviço ativo e reformado no posto de major. Apollo jamais admitiu seu heroísmo, era uma pessoa simples, culta e educada. O exército era realmente a sua paixão e a pátria o seu bem maior. E em 21 de janeiro de 1999, a pátria perdeu um filho exemplar. O sepultamento foi no cemitério do Caju e estavam presentes familiares, ex-combatentes da FEB e amigos do nosso herói, bem como quase uma centena de oficiais R2 que formaram uma guarda de honra. A Embaixada dos Estados Unidos enviou, de Brasília, um oficial superior para representá-la. Dos governos federal, estadual e municipal, como dito no início do vídeo, ninguém. Sérgio Pinto Monteiro, autor de uma biografia do tenente Apollo, disse o seguinte: jamais esquecerei o meu constrangimento ao ouvir o oficial americano dizer aos filhos do Major Apollo: eu não entendo vocês, brasileiros. Na minha terra, alguém com as importantes condecorações de guerra do Major Apollo teria recebido, ao longo de sua vida, as homenagens, o respeito e a gratidão do seu povo. A minha esperança é de que os brasileiros não precisem mais entrar em outra guerra. Sim, conservarmos a paz para que sempre vivermos futuramente em boas relações com todos os países do mundo.